o seguinte, nós vamos analisar um quadro agora, super importante, que é a Santa Ceia, um dos quadros mais principais que existe, umas obras de artes lindas, né, que fica até em Milão, né, que fica, né, Mara? Na parede de um convento em Milão. No convento, né, eu tive a oportunidade de ver e eu queria mesmo entender um pouquinho, qual que é o significado mesmo, astrologicamente, desse quadro, de cada posição, que nem aquele a gente tinha mencionado, de cada pessoa, de Jesus, dos discípulos que estão ali na mesa. Tem um significado, a posição? Tem. Leonardo da Vinci, ele era astrólogo também, entre tudo aquilo que ele era. Ele também era astrólogo. E ele tinha que retratar, ele que gostaria de retratar, aquilo que a natureza mais tem para nos oferecer, que é a tipologia de cada elemento e os elementos da natureza, fogo, terra, água e ar. E a tipologia é em cima de um ritmo comum, de um ritmo fixo, que é o teimoso, de um ritmo mutável. E essa coisa de consciente, inconsciente, vida e morte, por isso que o quadro todo, ele é cheio de luzes. Então, onde eu tenho o escuro, eu tenho o inconsciente e a morte. Onde eu tenho o claro, eu tenho a vida e o consciente. E isso foi pintado onde não podia existir erro, porque é um afresco isso. O que é um afresco? É uma pintura feita em cima da argamassa antes dela secar. Então ele não podia nem retocar. E é o único quadro que não pertence a ninguém. Por quê? Porque ele está numa parede, você não pode tirá-lo dali. Então ele não pertence a ninguém, ele pertence à humanidade. Então tudo isso tem a ver com o céu, porque o céu é um todo. O céu é o cosmo que pertence a todo mundo. Entendi. A gente podia dar ali um pouquinho pertinho para a gente poder analisar mais? Vamos lá? Ô Mara, e o fato de... Pode ir para lá que eu vou te perguntar. O fato de Jesus estar no meio dos discípulos também é algum tipo de simbologia ou não? Sim. Ele seria o centro. Na verdade, nós temos 6 signos e 6 complementos. Então, ele pintou o quadro da seguinte forma: os 6 primeiros signos aqui, e depois os outros 6 signos sendo o complemento desses primeiros. Sim. Então, aquela mandala astrológica que nós temos como uma circunferência, Leonardo da Vinci, ele abriu a mandala e fez uma linha horizontal. E Cristo é o centro, então tudo parte dele. Qualquer que seja a linha que você trace no quadro, daqui a aqui, perpendicular, né? Daqui a aqui, ou daqui a aqui, ou daqui a aqui, sempre passa pelo coração de Cristo. Ou seja, sobre o amor supremo não existe nada maior do que isso. Entendi. E o posicionamento aqui, você vê que as pessoas estão em movimento mesmo. Isso, né? Assim, nós temos grupos de 3, olha... 4 grupos de 3, né? Então eu tenho presente, passado e futuro, como a gente poderia ver, mas eu tenho também um ritmo comum, um ritmo fixo e um ritmo mutável. Então Áries é aquele que inicia, então ele tem as mãos assim, como que ele diz, vá por aqui. E imaginem que isso foi pintado na seguinte situação: Cristo disse assim, reuni todos vocês para a nossa última ceia, e aqui eu vou dizer da minha passagem, por isso a Páscoa, Pessaná, né? E a minha passagem, um de vocês vai me entregar. E todo mundo começa a conversar entre eles, mas quem vai te entregar? Quem vai fazer isso? Todos nós amamos o Mestre. Então é uma discussão entre os apóstolos sobre aquilo que Cristo levou. E ele está extremamente calmo, pleno, com uma né? mão para baixo e uma para cima. Que significa? Entre dar e receber. Eu dou e recebo, né? Estou dando e estou recebendo. Então, nesse momento, nessa discussão, ele diz assim, aquele a quem eu der o bocado é o que vai me entregar. E ele molha o vinho, o pão, no vinho e dá a Judas Iscariotes, que pertence a Escorpião, que tem o rosto escurecido. A gente nota mesmo, né? Que tem escurecido. Então Leonardo, aqui, né, aqui o rosto é bem escurecido, tá vendo? Aqui, pega junto com a barba dele. Aqui. E na mão ele tem um saco de dinheiro. E quem tem o dinheiro, gente, detém o poder. É verdade. Olha né? só. Então ele não estende, se vocês pudessem contar os copos da mesa, ele está sem copo. Por quê? Ele, no desespero, como que eu vou trair o meu mestre? Né? Como que eu vou vender o meu mestre? Mas ele já sabia que alguma coisa iria acontecer, porque ele tinha o dinheiro na mão. Então, ele sabia que o poder viria com o dinheiro. E mesmo assim, Cristo diz a ele,
vai e fazes o que tens que fazer. Isso é uma passagem da Bíblia, dizendo assim, se você não fizer, não vai existir o resto de mim, né? Ele só poderia existir a ressurreição se alguém o entregasse à morte. E quem faz isso é Escorpião. Por isso que ele é tido como o signo da vingança, quando na verdade não é vingança. Ele obedeceu uma ordem. Vai e fazes o que tens que fazer. Por isso que às vezes a gente sabe que a morte, ela é inevitável. Para que você possa renascer depois. Você falou que o primeiro aqui era Áries, que é o começo. O primeiro é Áries, é o começo. Então, todo ariano, ele inicia as coisas. A gente espera um ariano chegar e falar. Um dos meninos, eu perguntei, qual é seu signo? Ele falou, Áries. Eu falei assim, tudo começa em você. E é assim que é, tudo começa no ariano. Né? E depois, o segundo? Depois eu tenho Judas Tadeu, São Judas, o senhor das causas impossíveis. E ele é touro. E touro, ele é materialista, então ele pintou Judas Tadeu dizendo assim, isto é meu, olha a mãozinha dele, isto é meu, tá vendo a mãozinha? Tô olha. Vendo aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. Né? Então, cada um dos discípulos representa um signo do Cada zodíaco, um dos discípulos representa um signo. E o é possível ver isso pela maneira como eles estão posicionados? Pelos gestos, né? Ah, entendi. Pelo posicionamento. Depois eu tenho Mateus, que é Gêmeos. Ele tem a cabeça de um lado e as mãos do outro. Eu estou em todas as direções. Ele era o repórter de Cristo. Era ele que levava as mensagens entre Cristo e os discípulos. E depois eu tenho Felipe. Felipe é Câncer e é bonito porque ele está com a mãozinha assim, como se fosse a mãe que aconchega o filho no colo. É, porque Câncer também é isso, né? Que é a maternidade. Felipe foi quem ficou com Maria, mãe de Jesus, depois da crucificação. E os dois foram para Éfeso, hoje Turquia, onde ainda hoje tem a casa de Maria. É uma coisa muito bonita de se ver. Olha que a gente lindo. pode entrar e reconhecer aquela casa que foi descoberta como sendo do primeiro século, né? E o próximo? Depois eu tenho o Leão, que é Tiago Menor. E Leão é espaçoso, ele está com os braços abertos, tá vendo? E ele tem o chakra cardíaco iluminado. O que significa isso? Coração, né? Ele é bem Por coração. isso que Leão rege o coração. Eu sou leonina. Mas rege também o espaçoso. Vaidade, né? A vaidade. E o espaçoso. Ele abre os braços. Faz favor, chega para lá porque eu sou primeiro. Eu quero me expressar. Depois eu tenho aqui atrás, escondidinho, eu tenho Tomé. Que ele está com o dedo em riste, tá vendo? Ele pergunta assim para o mestre, prova quem vai te entregar. É virgem? É virgem. Né? Por isso que virgem vê para crer. E o virgem é tímido, todo virginiano é tímido, é contraído. Ele se sente inferiorizado, inadequado, insuficiente, geralmente feio, e às vezes não são virginianos lindos. Então só aparece o rostinho dele e a mãozinha. Ele tá bem escondidinho mesmo. Diferente do resto, que aparece tudo. Mas eu sou inadequado, então eu não me mostro. E para cada um desses 6 primeiros signos, eu tenho seus complementos. E Cristo... E por que, por exemplo, desse lado, Cristo está com a mão levantada? O que ele quer dizer? Ele está desse lado... Eu estou doando para vocês são os primeiros, vocês precisam de mais. Os outros vocês me ajudam a receber. Não é assim que a gente faz no Reiki? Não é? A gente tem essa coisa de dar e receber. Quando você faz uma roda, uma mão para cima, uma mão para baixo, para existir um circuito de força perpetuando aquela roda. O que é muito interessante aqui é que a figura de Cristo era um V, é um triângulo. E o triângulo, o 3, é uma coisa muito importante. Eu tenho 3 tipos de morte. Pelo coração, pelo pulmão ou pelo cérebro. O resto é doença que nós temos. Mas é um desses 3 órgãos que nos leva a existir uma ressurreição do outro lado. Tenho também 3 tempos, presente, passado e futuro. Tenho filiação, pai, mãe e filho. Então esse triângulo é muito importante, porque ele é a trindade perfeita. E logo na sequência de Cristo eu tenho um triângulo invertido, vazio. Quando eu tá vendo aqui, olha, entre João, o mestre, isso aqui é um V, isso aqui é um outro V. Né? Quando eu sobreponho os triângulos, um com vértice para cima e o outro com vértice para baixo, eu tenho a estrela de Davi, que eu tenho 12 lados, 12 tribos de Israel, 12 meses do ano, 12 horas do dia, 12 apóstolos e 12, muitos 12 que nós temos por aí. Então, para um Áries que indica a ação, que diz assim, vamos, eu tenho João,
Libra, que ele está com as mãos assim. Então eu sempre brinco na astrologia e digo assim, fique paisagem, né? Libra, não fique em cima do mundo. Esse aqui, o mais jovem dos apóstolos. Carinha de paisagem. Carinha de paisagem e as mãos em paisagem. Áries faz tudo e eu pondero, né? Se Áries é ser, eu sou ponderar. Por isso que todo libriano, ele não é indeciso, né? Colocaram isso para o libriano, mas não é verdade. O momento da indecisão dele é um momento de ponderar, de equilibrar. Pese elementos de uma mesma espécie. Família com família, grana com grana, trabalho com trabalho. Misturou elementos, você perdeu o seu referencial. Então vem a indecisão. Que é uma coisa que eu acho que todo libriano, assim como virgem não é ninguém feio e ninguém inferior, Libra também não é indeciso. Ele só pondera, ele usa o bom senso. Entendi. Para um São Judas Tadeu, que é touro, eu tenho Judas Iscariotes, que é o senhor do dinheiro. Judas Tadeu quer, por isso que ele é o senhor das causas impossíveis. A gente vai lá na igreja de São Judas pedir, principalmente tudo quanto é dívida para ser sanada. Porque touro rege a casa 2, que é o dinheiro. Mas Judas Iscariotes rege a casa 8, que é a casa das dívidas. Que é o escorpião, que é o escorpião, que é quem traiu Cristo pelas 30 moedas. Mas ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele tinha tido a ordem, vai e fazes o que você tem que fazer. Depois eu tenho Gêmeos, que é o repórter. Para Gêmeos, que é fugaz, todo serelepe, falando, que são os repórteres. Ele só tem que saber essa matéria, do todo. Do todo, quem sabe é Pedro. Pedro foi crucificado em X, porque ele dizia, não posso morrer, não basta ser crucificado, eu preciso ter mais dor do que o meu mestre teve. Então, por isso que é a cruz dele. Ele é o que, então? Como André. A cruz de André também é a cruz do X. Ele é Sagitário. Ele está com uma mão em cima de João e na outra ele tem uma faca. Vocês conseguem ver a faca? Vendo. Dá para ver, sim. Por quê? Olha, porque Sagitário... Nunca tinha reparado nesse detalhe. Mas é uma faca que está virada para trás, né? Porque ele quer mostrar que o ser tem uma parte animal. Não se entra na casa de ninguém com uma arma, se entra? Não. Principalmente nessa época aqui, né? Mas ele vai à última ceia porque ele quer defender o seu mestre. Então ele com a faca para trás, eu não vou te afetar, eu não vou te agredir, mas se precisar eu vou te ferir. Entendi. Né? Ele é o patrono, né, da Igreja Católica, né? Ele foi crucificado aonde hoje está o Vaticano. Depois, para um Câncer que diz assim, vem a mim, que é o nenezinho no colo, eu tenho o André, que diz assim, se afasta. Por isso que todo capricorniano dá a impressão de ser frio. A imagem dele é de frieza, porque ele não quer demonstrar a emoção que ele tem. É verdade, capricorniano, né? É assim mesmo. Então é assim, fica lá, no seu cantinho. Por quê? Porque dentro eu sou Felipe, dentro eu quero que você venha. Ao contrário de Felipe, que diz assim, vem para mim, o canceriano diz assim, eu cuido de você, querido. E de repente, quando a gente começa a viver junto com o canceriano, escuta, isso é seu, não é meu. Né? São os opostos que se atraem e se complementam. Entendi. Então nós não somos só Áries, só Capricórnio, né? Nós somos o complemento daquele signo também, que é isso que nós temos que aprender. Depois, para um Tiago menor, que é o que menos a gente tem informações é de Tiago menor. Ele era primo de Jesus. Eu tenho o Tiago maior, que é o dono de Aquário, que é super linda essa história dele. Aquário, olha, ele está com uma mão tocando Sagitário, o braço dele toca André, então é Sagitário, Capricórnio e Aquário, que simboliza um grupo. Então, Santiago de Compostela, a igreja de Santiago de Compostela, foi construída em cima de onde estão os restos mortais dele. Porque foram tantas as terras por onde ele andou, foi tanto amor que ele distribuiu e tanto grupo que ele uniu, que um padre um dia estava olhando para o céu e disse, por que todas as estrelas convergem para lá? Assim é que conta a história. Era ali que estavam os restos mortais dele. Então é um caminho de Santiago, é um caminho que peregrinos do mundo inteiro faz, né? É um caminho feito por as pessoas da Terra, um intuito só, de encontrar uma paz dentro da igreja, que é encontrar o seu Cristo interior.
Certo. E depois, para um Tomé, para um virginiano, eu tenho Peixes, que é o único que tem as mãos apoiadas sobre a mesa e tem os pés iluminados, porque Peixes rege os pés. Os pés. E o que significa? Peixes é Bartolomeu. E Bartolomeu, ele era conhecido como a voz do trovão. Assim como ele era manso conversando, de repente ele gritava e virava uma revolta que ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Que é a simbologia das ondas do mar. Nossa, o mar está super calmo. E a gente morreu que afogado de repente vira um tubarão. Que vira um tubarão. Então esse é Bartolomeu, a voz de trovão. Desculpa, eu não respondi o que você perguntou. Volta para mim. O que eu perguntei mesmo? Você ia perguntar e eu não quis perder o peixe se transforma. Não, acho que eu falei isso. Acho que era isso mesmo. Você falou que de repente vem as ondas, ele se transforma. Eu estava falando, é um peixinho que também, quando precisa, vira um tubarão. Vira um tubarão. Você não pode ir com ele. Ô, Mara, esse último Tiago que você mostrou é o irmão de Pedro e Tiago maior. Pedro, Tiago e João eram irmãos. Isso. São os três irmãos. Maior que são os três irmãos. Está ao lado do outro. E um está ao lado do outro. E eu tenho o Tiago menor, que era primo de Cristo, né? Ah, ele era primo? Ele era primo de Cristo. O que é bonito nesse quadro também é que metade dele estão com as janelas fechadas e escuras. Dá para perceber mesmo. E a outra metade é claro. Mesmo com a janela fechada também. Mesmo com a janela fechada. Então, o que é isso? É consciente e inconsciente. Olha só. O interior e o exterior. Entendi. Ô Maria, existe alguma menção da Maria Madalena? Então, depois que a gente teve o livro do Código da Vinci e o filme, eles dizem que João era Maria Madalena. Mas não existe isso em nenhuma referência histórica que a gente vá procurar. João era o apóstolo, ele é conhecido como discípulo amado. Foi João que ficou abraçado no pé da cruz, na crucificação. Chegou o centurião e disse assim a ele: eu vou te matar, você é um seguidor dele. Ele disse: mate, mas eu continuo com o meu mestre. É a primeira referência do amor mais puro que existe, que é o amor incondicional. Um amor só vivenciado entre mãe e filho, enquanto o filho não nasceu. Que é onde a lei da física é contradita. 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Se eu colocar minha mão acima da sua, eu ocupei um outro espaço. Mas se eu estiver dentro de você, é você que expande, não sou eu. Então é onde a lei da física é contradita. Aí está o amor incondicional. A criança nasceu, rompeu o cordão umbilical, o amor passa a ser condicional. Com exceção ao amor de João, que ele disse: eu morro com você. O meu amor é tanto que não importa, você foi, eu vou junto. Então, que lindo, né? Tanto que ele foi conhecido como discípulo do amor. Ele é conhecido como discípulo amado. Qualquer que seja o evangelho que você for ler, ele é reconhecido. Sensível. Ele é o discípulo amado. Mesmo, ele e é uma fisionomia, né, toda meiga. Então, não é ligado a homossexualismo, homem ou mulher. Ele é uma figura quase que andrógina, porque para ele não era importante o corpo. Para ele era importante o sentir maior que ele tinha pelo mestre. E tão jovem, que era o mais jovem deles. Era o mais jovem, né? Lindo, né? Você falou que tinha um lado mais escuro na mesa. É o lado do mundano, dos 6 signos que complementam os 6 primeiros. Então aqui vamos dizer que eu estou no céu, eu estou na claridade. Tudo pode ser mostrado. Quando eu vou para o lado profano, mundano, existe a escuridão. A gente não se mostra para o mundo tudo aquilo que a gente é. A gente esconde muito de nós. Essa é a representação. O dia e a noite. A vida e a morte. No divino existe vida. No profano, se você não for buscar a vida, existe a morte. Se você só pecar, você tem a morte. Essa é a simbologia que ele passava. Então, por exemplo, a gente está falando de signos, né? Esses signos que estão do lado aqui esquerdo são que tem mais luz do que os outros? Não é questão de luz como de algo melhor ou pior. Não é essa luz, não. São signos que não receberam vícios da vida. Somos o que somos. Áries, sou irritado sim, sou impaciente sim, Touro, sou materialista sim, Gêmeos, falo bastante, quero saber de tudo um pouco, né? Câncer diz assim: a família é minha, eu que mando, eu sinto, esses são meus filhos, não toque nos meus filhos. Leão, sou orgulhoso e espaçoso, e daí? Eu sou o rei. Eu sou o rei, é ótimo. Né? E Virgem, eu sou súdito, então eu fico no meu lugar. Então, eles não têm disfarce. Diferente daqui, quando a gente começa já com Libra, que ela pondera,
ela diz assim, poxa, vai ser mal eu falar ou não? Aí você não sabe o que está pensando. Né? Ela precisa de um tempo para ponderar. Depois eu tenho escorpião, o próprio rosto escuro, o escorpião diz assim, não vou me mostrar, eu vou ficar na minha. Vamos ver até onde eu vou. Então ele é tido como manipulador. Não é, ele não quer se mostrar. Por isso que escorpião é o signo do silêncio. No silêncio eu não vou falar bobagem. Entendi. Mas não se mostra como, por exemplo, Mateus, que é gêmeo, se mostra. Que me importa que eu vou falar bobagem? Escorpião diz assim, cala que você não erra. Né? Depois eu tenho Sagitário, que Sagitário, a grande tendência é ele prometer mais do que ele é capaz de cumprir. Então, olha, o peixe morre pela boca, não fala muito. Entendi. Diferente de Mateus, que vive falando. Assim como o Câncer diz assim, eu dou todo o meu amor, vem que eu te acolho. Esse aqui já fala assim, opa, vamos devagar, eu não sei o que vem junto. Que é o que é André, que é Capricórnio. Mas ele dá mais amor do que Câncer. Dá mais Só amor, que ele Capricórnio? precisa aprender a confiar em você. Se não confiar, ixi. Você vai ficar lá e eu aqui. É. Não senta nem do meu lado. Entendi. Agora, Câncer, muitas vezes, ele diz assim, mas eu te queria tanto, mas era só agora. Eu não sei se eu te amo tanto assim. Nesse momento era demais o meu amor. Eu morreria por você. E depois? Então, eles são o que são, percebe? Diferente dos outros, que eles já viveram um pouco, então eles têm uma certa autodefesa. São que mais é normal, maduros. são mais maduros. São mais maduros. Olha, né? tivemos são uma mais aula maduros. hoje aqui, hein? É muito De lindo isso, né? De tudo, né? É muito lindo. E o próprio vinho e o próprio pão na mesa, o vinho é o sangue e o pão é a carne. Então essa era a união que Cristo fez naquele bocado de pão que ele deu para Judas Iscariotes. Eu estou dando o meu sangue, que é a vida, e a minha carne, que é o pão. Então, por isso que é muito bom na Páscoa, nessa semana que antecede a Páscoa, a cada vez que você comer o pão e eu tomar o vinho, você saber o que você está fazendo. Eu estou tomando a vida de alguém e comendo a carne de alguém para não passar fome. Vulgarmente falando, né? Nossa, Mara, pesado isso, hein? Não é, isso é lindo. Imagina que ele ressuscitou, quando fala assim, Jesus ressuscitou por todos nós. Olha, mas a gente continua morrendo. Ué, mas lá em cima a gente não morre. Mara, vem cá, eu quero que você deixe o seu site, o telefone de contato, e-mail. Então, o meu site está sendo reformado, vamos dar o blog que fica melhor. Ótimo, né? Deixa lá o Então endereço. É www.astrovida.com.br/blog. É isso aí, tem telefone de contato? 9631-0610. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Nós adoramos, aprendemos um pouquinho hoje, né? Muito obrigada, Mara. Gostamos mesmo. O dia está muito especial, né? Uma sexta-feira muito rica. É uma visão diferente, de uma forma que a gente não conhece. Muito legal. Obrigada, viu, querida? Boa Páscoa. Para vocês também. Para você também.